Flávia, você também trabalha, por exemplo, quando entra nessa questão de guarda dos filhos, dessa questão que envolve os filhos, às vezes nem necessariamente as pessoas são casadas, mas tiveram um filho. Você também atua nessa área? Sim. Quando a pessoa chega no escritório, a primeira pergunta que eu faço: você tem filhos? Primeiro a gente vai conversar sobre os filhos. Tá. E aí, com quem que vai ficar a criança? Você tem condições de cuidar da criança? Você tem condições de subsistência caso ele não consiga cuidar, entendeu? Não dar uma assistência também, porque vai demorar um tempo até conseguir a pensão. Então, a preocupação é com os filhos. O pai tem direito a ver a criança, tem o direito de conviver. Isso não importa a raiva que você tá do pai. Traiu, tá com raiva, mas é um direito das crianças ter um convívio com o pai, o direito de visitas. Então, isso é direito. Não pode... se não pagar a pensão, não vou deixar ver. Negativo. Tem que deixar ver. Sério, a pessoa fala, não pagou Isso pensão. é uma dúvida, porque muitas mulheres, às vezes, podem utilizar esse argumento. Você não pagou, então você não vai ter acesso ao filho. Erradíssimo, não pode, porque o direito de convivência é do pai e da criança. Sim. Porque isso não tem nada a ver se o pai paga a pensão, lógico. Tem a ver, tá ligado? Sim. Mas é um direito dela. Ela precisa conviver com o pai, ela precisa da presença do pai. E obstruir isso por causa de um pagamento. Você tá barganhando seu filho. A criança é penalizada. A criança é penalizada. Então você tá difícil. usando uma moeda de. Você tá usando seu filho para receber pensão. Não funciona dessa forma. Você vai deixar ele conviver com o pai, mas busque os meios legais para cobrar a pensão. Assim. Porque assim, eu até conheço um caso, não é paciente, nada assim, um caso da minha vida pessoal mesmo, de uma pessoa que teve um filho, assim, pontualmente, não eram casados nem nada, e provavelmente, assim, não tem muito como a gente saber, mas por parte da mulher, ela tem um comportamento bem disfuncional, assim, de chantagear bastante, de usar o filho como moeda de troca, justamente, por exemplo, se ela vê que ele viajou, ela fala, então você vai ver, eu vou printar aqui que você tá viajando, seu filho tá doente, ela começa a falar que o filho tá doente, daí que ele não tá cuidando, que ela tá coletando provas. Então, assim, uma coisa e a outra parte ali, no caso o homem, ele fica, assim, desnorteado, porque o filho é tudo pra ele gosta muito do filho, tem muito contato, e ele fica sem saber o que fazer, porque ele tem o direito de, acho que, encontrar, 2 vezes na semana, se eu não me engano, aos finais de semana, enfim, ele, acho que 2 vezes na semana, se eu não me engano, e ele fica desesperado, porque ele não tem, acho que, conhecimento para argumentar com relação a isso, ele acaba entrando nessa chantagem, ele para de viver, para de fazer as coisas, porque, na verdade, tem ali um interesse até emocional. Ela quer, na verdade, ficar com ele, e ele não. Então, usa a criança porque sabe que a criança é um ponto fraco dele. E como que a gente faz nesse caso? Assim, ele teria que recorrer a um advogado para determinar isso, para passar essas informações para ela, de que ela não pode fazer isso, porque de certa forma a gente começa a pensar até numa alienação ali parental, porque ela começa realmente a bloquear, a depender do que ele fez. Se ela não gostou do que ele fez, ela usa isso, de que ele não vai ver o filho, de que ele não vai acessar o filho. Erradíssimo. E a criança fica ali no meio, né? No meio dessa turbulência. Não, isso é errado. E se começar a afetar a vida da criança com relação ao pai, porque normalmente a pessoa que aliena, ela inflama tanto a criança contra o pai, digamos, que a criança não quer nem ir com o pai. Quando vai, tá com raiva, tá chorosa. Então, a criança já vai traumatizada, já vai com... E assim, e às vezes quando você vê a criança com o pai é outra coisa. Pra ir com o pai é difícil, mas quando tá com o pai é outra coisa. Que eu já tive casos assim. Quando eu pego um tipo de mãe assim lá no escritório, eu já oriento demais. Eu pego no pé da mãe. Pego. Assim, a mãe alienadora, ela não fica comigo. Porque eu não dou margem. Eu não aceito alienação. Então, essa pessoa ela precisa procurar um advogado para orientá-lo como proceder, tá? Explicar toda a situação, passar todo o histórico do processo anterior. A gente tem que fazer uma análise de como foi o processo. Tá. Estuda todo o processo, vê os indícios que tinha lá e, se for o caso, apresenta isso numa nova ação para pedir a modificação de guarda. Existe impossibilidade de pedir a modificação de guarda porque a guarda fica com o pai e a mãe tem o direito de visitas. Mas eu acho super errado usar criança. Nossa, dá uma dó. Eu fico dó, assim, né? A criança padece é engraçado que às vezes tem pais que querem ter muito contato com os filhos e as mães impedem. E outras que querem ter o contato
dos pais, querem ter a convivência, mas os pais não estão nem aí, parece que combinam pra dar tudo errado. Sim. Nossa, né? E as Que crianças dificuldade. sofrem. As crianças sofrem com esse tipo de situação. E a pessoa não enxerga. Ela não consegue ver. Esses dias saiu do escritório uma pessoa que ela queria nitidamente usar o filho dela para chantagear o pai. Mas eu falei, não vai fazer isso. Eu não aceito. Ela queria que eu peticionasse toda hora no processo. Juntasse as tais provas que toda hora ela estava coletando. Eu falei, não vou fazer isso. Eu vou até aqui. Se você quiser fazer daqui para lá, você vai... Se você quiser usar de forma suja, você vai procurar outro advogado. Eu renuncio ao processo. E dito e feito, foi. Foi, porque eu não... Quando eu vejo que tá influenciando na vida da criança, eu já corto. Sim. E nesse caso, por exemplo, digamos que ela continue utilizando dessa ferramenta, chantageando, ou até bloqueando o pai de ver o filho. O que acontece? Assim, quais são, geralmente, qual o procedimento? O pai pode entrar na justiça e ela vai ter uma punição com relação a isso? Geralmente, qual que é o caminhar? Se você atendesse ele, por exemplo, que ele que te aconteceria? procurasse, né? Sim, Qual que seria o de procedimento? forma bem resumida. Eu entraria com uma ação de alienação parental com pedido de modificação de guarda. Nem foi pra dar um Tá. sustinho pra mãe. Aham, entendi. Seria o caso. Pra dar um alerta pra ela, ou separa, ou a gente vai dar continuidade daqui pra frente. E se não parar, continue. E Porque- quais são as penalizações, assim, pra ela se ela continuar fazendo essa alienação? Por exemplo, porque eu entendo que isso é afetar o direito da criança, né? Ai, Pensando... tem, assim, o extremo mais grave é a modificação de guarda. Tá. Aí cada entendi. o extremo de aplicação, assim, é o juiz modificar a guarda. Tá. Então, esse seria ou aplicação de multa por obstruir o pai de ter o contato nos finais de semana dele. Uhum. Da mesma forma que pai recebe multa por não comparecer na visita, o inverso também. Mães que ficam mudando de endereço para dificultar que o pai tenha convivência com cada ano a mãe tá indo para mais longe, vai para o interior, daqui a pouco tá no outro estado. Tem juiz que aplicam multa. Tem juiz que você vai morar longe para se afastar do pai, você que tem que trazer a criança para ver o pai. Tem decisões assim também. Então, cada caso a gente dá para resolver de uma forma, mas a mais grave, assim, com relação à alienação da mãe, é a modificação de guarda. Tá. É. Porque até com relação, acho que a pensão, isso já é muito claro, assim, aqui Sim. no Brasil. Então, assim, não pagou pensão, É cadeia. cadeia. Mas a única coisa que dá chilindró, né? E todo mundo sabe disso. Você pode matar alguém, mas você deixou de pagar a pensão, vai dar ruim. Isso dá muito. Então, É assim, rápido, isso é uma coisa mais clara, mas às vezes com relação a esses outros comportamentos de manipulação, enfim. Dá pra pedir existe aplicação de um- multa, dá para pedir aplicação de multa por descumprimento. E tem casos extremos de pedir medida contra a mãe, aí vai. Tá, legal. Tem E várias... essa questão dos filhos ali, né? Eu acho que é uma coisa bem complexa. E além da partilha dos bens, enfim, eu acho que quando entra filhos, e agora essa questão dos pets também, porque daí entra como, tá entrando como guarda compartilhada também, né? Os tem pets. Mas assim, eu peguei alguns casos que fizeram questão de fazer o compartilhamento dos pets, mas depois começam a ter outras vidas, Sim. compram outros pets e deixam o coitadinho do pet velho. Tadinho. Que dó. Pagam Até porque vai que o pet lembra o ex, a ex, aí... eu sempre coitadinho, falo, o você pet quer paga o fazer? preço. Você quer Os fazer? atuais às vezes não aceitam muito bem. Entendeu? A né? pessoa não... Então, Você é filho, até que você entende, né? sim. Mas você vai fazer guarda compartilhada do pet? Eu falei, não, deixa, segue a sua vida, procura outro pet. Sim. Já tive casos lá que foi definido guardas e visitas de pet, mas não continuou. Era só pra irritar. Era só pra ter contato com a pessoa a cada 15 dias Sim. pra ver como que tá. Mas depois Se não conhecer usam outra os pessoa, filhos, usam os pets, Sim, né? Acho que de alguma maneira usa alguma coisa para poder ter alguma coisa. o objeto de manipulação, né? Exato.